E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jackson, eu sou professor de Física aqui no estado de Minas Gerais e nós vamos resolver aqui agora o PET, ok? 3 da primeira semana, começando pela questão 1. Na questão 1 é pedido para que você faça uma pesquisa e posteriormente um resumo da visão que dois grandes pensadores, vamos dizer assim, cientistas tiveram com relação a movimento e força. O primeiro deles é Aristóteles. Aristóteles, ele tinha uma visão bem interessante. Ele falava que as coisas só podiam se mover enquanto existisse uma força que fazia aquela coisa se mover. Só que Aristóteles, ele data mais ou menos de 300 anos antes de Cristo. Ele foi um filósofo grego, correto? E mais ou menos no século XVII, no século XVII, por volta ali de 1640, apareceu um grande físico conhecido como Galileu. E Galileu falou exatamente o contrário do que Aristóteles falou. Aristóteles ele defendia que para ter movimento você precisa de força. Mas Galileu falou, não é bem assim. Galileu falou que para você ter movimento não é necessário uma força. Então vamos fazer uma descrição aqui. Movimento, correto? Movimento, para Aristóteles, ele estava vinculado diretamente à ideia de força. Mas para Galileu, essa ideia de estar vinculado diretamente à força não fazia muito sentido. Um exemplo bem interessante é o seguinte: se eu pego um objeto e coloco sobre uma mesa, a gente espera que ele vai ficar parado em cima da mesa, correto? Então, quando eu empurro esse objeto, a princípio, o que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento. E aí, dentro dessa observação, Aristóteles parecia estar correto. Enquanto eu empurro um objeto, ele permanece em movimento, mas quando eu paro de empurrar, o objeto para. Esse é um senso comum, a maioria das pessoas pensa dessa maneira. Mas considere a seguinte hipótese: digamos que eu tenho uma mesa de gelo, e aí eu venho e empurro um objeto. Depois que eu empurrar um objeto e parar de empurrar, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai parar em cima da mesa de gelo, que é super escorregadia? Não vai. E note, a mesa não está empurrando ninguém, a mesa está deixando o objeto correr. E daí surge esse conteúdo da primeira semana, que é justamente o conceito de inércia. Vou colocar aqui, ó, a relação. Será que tem relação com a força? Essa é a questão. Daí surge a primeira lei, conhecida como primeira lei de Newton, ok? Que é dada como lei da inércia. Ela é conhecida como lei da inércia. O que é a inércia? A inércia é uma propriedade que os materiais têm, ok? Que vai estar vinculado à tentativa de permanecer com aquela velocidade. Vamos pensar dessa maneira. O que eu quero dizer? Que se eu jogo um objeto, a ideia é que esse objeto ele vai adquirir uma velocidade, ele vai permanecer com aquela velocidade para sempre. Ou seja, ele não deveria jamais parar, a menos que haja uma força, melhor dizendo, né, que o faça parar. Na verdade, quando eu empurro um objeto sobre uma mesa de madeira e esse objeto para, é porque existe aqui, entre a mesa e o meu objeto, uma força que o faz parar. Mas se eu tirar essa força, ok? Se eu tivesse no espaço e eu soltasse esse pincel, ele ia ficar parado. Se eu desse um toquezinho nele, ele ia se mover e ir embora, para sempre, com a mesma velocidade. Ou seja, na verdade, o movimento ele não depende exatamente da força. De fato, se esse objeto estiver parado, ele nunca vai se mover a menos que eu venha e aplique uma força sobre ele. Aí ele se move. Mas o detalhe maior é, depois que ele estiver em movimento, é necessário ter uma força para que ele continue em movimento? Não é. Essa é a ideia de Galileu. Na verdade, você precisa de uma força para colocar algo em movimento. Mas a existência do movimento não necessariamente, agora que eu tenho um movimento, eu preciso de uma força para que ele continue existindo?
Não. Então, basicamente, essa é a diferença da ideia de Aristóteles, que defendia que o movimento só existia enquanto tivesse força, enquanto Galileu fala que não. Na verdade, o movimento existe, eu preciso talvez de uma força para colocar ele em movimento, mas depois que o objeto está em movimento, ele não para. E um exemplo disso são aquelas mesas que a gente encontra muito em shopping, que é uma mesa com disco, é de joguinho em sala de jogos, tem a mesa com disco e quando você bate no disco, o disco se move muito rápido. Por quê? Qual é o funcionamento daquela mesa? Aqui está a mesa, ok? E aqui está o disco. Quando a mesa está ligada, se você olhar bem para a mesa, ela tem um monte de furinhos. Para que servem esses furinhos? Esses furinhos jogam ar, sai ar de dentro desses furinhos, empurrando o meu objeto para cima, o meu disco. Aí, ao invés do meu disco ficar encostado na mesa, ele fica flutuando bem de leve em cima da mesa. Aí ele para de encostar na mesa. Então, quando eu dou um toque, quando eu bato no disco, como ele não está encostando na mesa, ele se move muito rápido, porque ele permanece com aquela velocidade que eu dei para ele na hora que eu bati nele. Ele fica com aquela velocidade. Agora, quando acaba seu tempo, se for uma mesa de tempo, aí a mesa desliga. Aí nisso que ela desliga, o ar para de sair, o disco vai e encosta na mesa, volta a encostar na mesa. Quando você bate, ele se move, mas logo em seguida ele para. Por quê? Porque existe uma força que o faz parar, que é a força de atrito, que vocês vão aprender aí um pouco mais à frente, depois de falar das 3 leis de Newton. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parte das ideias, né, de Aristóteles e Galileu. Valeu!